Todas, nós organizamos esse evento, essa ação, para refletir junto com vocês sobre os 60 anos do golpe militar. O nosso presente ele está cheio de passado e em outros lugares, da América Latina, como Argentina, Chile, homens que fizeram o que, por exemplo, Médici fez aqui no Brasil, foram julgados, condenados à prisão perpétua, E aqui a ditadura militar, o golpe, ainda é objeto de disputas de narrativa, disputa partidária. Então é muito importante que a gente reflita sobre isso juntos, que a gente entenda que no dia 1º de abril de 1964 tratou-se de um golpe militar que trouxe consequências que a gente vê no nosso presente, que trouxe consequências de violação de direitos humanos, desigualdade social, aumento de desigualdade social, violência contra as minorias e também, principalmente, porque esse tipo de data, ativa conjecturas de memória. E memória também é objeto de disputa de poder, Quando a gente não conhece o nosso passado, a gente tende a acreditar em falácias, A gente não entende o nosso presente, porque o nosso presente, como eu disse, ele está cheio de passado. Então, é muito possível também que seja um tema cobrado nos vestibulares aqui, principalmente aqui no Brasil, por se tratar dos 60 anos do golpe militar que transformou, a história do nosso país. Então é isso. Pessoal, só um instantinho. Só. É só um instantinho que a gente vai passar. Isso. Preciso mesmo me apresentar. Para quê? Depois de tudo que passei, porque eu não estou indo atrás dos culpados. Os culpados de suas mentiras. Delegado, eu só quero saber onde está meu filho. Se for para morrer agora, quero morrer de frente. Para, por favor. Para! Cadê meu filho? Cadê meu filho? Venho aqui, senhoras e senhores, completamente atormentada pelos gritos que nunca se silenciam. Grito de dor daquelas que perderam vida, família e amigos. Grito daquelas que tentaram resistir, mas não conseguiram. Senhoras e senhores do júri, olhem minhas clientes. O seu crime compensa a punição que receberam? Que comece o julgamento. Minha primeira cliente, A Natália Alves. Que estranho. Por um instante pude jurar que me chamariam pelo nome Marina. Mas ninguém mais me chama assim. Não desde que eles chegaram. Não desde que me arrancaram de minha casa. Terroristas! Era o que eles gritavam. Terroristas! Eles me amarraram. Terroristas! Eles me levaram. Terroristas! Eles me separaram dos meus companheiros de luta. Me separaram do meu marido. Terroristas! Eles me... Dentro daquele abismo, presa naquele inferno, eu costumava fechar os olhos e lembrar. Lembrei do dia do meu casamento, o dia em que saí de casa, o dia em que meu marido me contou sobre a resistência, o dia em que me filiei a ela e o dia em que deixei de lado o nome A Natália
de nome? Marina! Eu lutei! Pelo menos disso eu posso ter certeza! Eu resisti! Eu e meus companheiros! Nós nos debatemos contra as amarras que nos impuseram! Nos recusamos a baixar a cabeça aos tiranos! Terroristas! E no final, mesmo assim, eles nos acharam. Eles me capturaram. Eles me prenderam, me torturaram e me... Morta por suicídio! Quê? Morta por suicídio! Não! Morta por suicídio! Mentira! Morta por suicídio! Mentirosos! 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 Senhoras e senhores, como pode uma mulher se suicidar com a alça de sua bolsa se todos os seus pertences foram retirados quando ela foi aprisionada? Se o motivo de sua morte realmente foi apenas asfixia, como consta o laudo, por que seu corpo foi queimado? A Natália, junto a tantas outras vítimas da ditadura, não possui documentos oficiais provando que ela foi torturada, mas existem várias evidências. Assim, chamo para depor minha próxima cliente, Zuzu Angel! Se algo vier a acontecer comigo, se eu aparecer morto por acidente, assalto ou qualquer outro meio, terá sido obra dos mesmos assassinos de meu amado filho. Esteja certo que não estou vendo fantasmas. Zuleika Angel Jones. O que a senhora tem a dizer sobre essa evidência? Com certeza, não foram fantasmas que me levaram. Não foram fantasmas que tiraram meu filho dos meus braços. E de tantas outras mães. Não, nem fantasmas seriam tão cruéis. Nunca fui propensa a aceitar calada tudo que me rebela contra a ideia de sorrir e me submeter. E isso antes mesmo de tirarem meu filho de mim. Meus desfiles já não eram apenas uma exposição de beleza. Era uma tentativa desesperada. Era uma canalização do meu ódio, do meu grito no escuro. Na moda, eu pude manifestar minha cólera, mas claro que de forma sutil. Era motivo de preocupação entre meus amigos. É arriscado, Zuzu. Você está recebendo muita atenção, eles me diziam. Se te pegarem, Zuzu, você não volta mais. Mas o que tinha eu a perder? Que venham, então, os cavaleiros do apocalipse à minha porta. Que me quebrem, me golpeiem, me destruam. Mas antes de dar o golpe final, me digam somente: cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? O que temos aqui, senhoras e senhores, é o reflexo de uma mãe preocupada. Uma mãe que daria de tudo para ter seu filho de volta. Uma mãe que usou de sua arte e liberdade para expressar seu luto. Luto por aqueles que amava. Luto pelo país que se perdia. Chamo então minha próxima cliente, Dinalva Teixeira. Minha cabeça dói. Meu corpo inteiro dói. Eu consigo ouvir. Eles estão vindo e vão arruinar tudo que trabalhamos tanto para construir. Dinalva, tudo bem? Febre. Está tudo girando. Seriam alucinações? Meus companheiros caídos e o acampamento invadido. Não foram alucinações, Dinalva. Realmente aconteceu. E seriam alucinações esses homens que me forçam e me agarram. Me obrigam a ir com ele. Seria uma mera visão criada pela minha cabeça. Infelizmente não. Era o que sempre tememos, que nos punissem, que descobrissem e nos punissem. Mas tínhamos mais medo do que aconteceria com o país se não fizéssemos nada. Dinalva, a senhora pode nos contar sobre as circunstâncias de sua morte? Eu não me lembro. Eu lembro apenas da invasão, das mortes. Eu sobrevivi à invasão, eu acho. Mas o resto, está tudo nublado. Os militares, eu me lembro deles. Ai, como? Existem várias versões da morte da Dinalva. Relatos são descartados. Documentos oficiais vão parar no lixo ou simplesmente nunca existiram.
tantas mortes nesse período e tão poucos registros? Numa das versões mais aceitas, Eu não sei onde estou. Parece no meio do nada. Os rostos que me cercam são tudo menos amigáveis. Militares, sempre eles. Vou morrer agora? Você vai ter que ir. Quero morrer de frente. Então vira pra cá! Essas teriam sido as últimas palavras que Dinalva ouviu. Em todas as versões, Dinalva sempre foi uma guerreira, uma mulher que lutou pelo nosso país. E uma mulher que viveu pelos outros, não pôde nem ao menos ser a causa de sua morte, reconhecida e esclarecida. Os culpados não fizeram questão nem de dar essa última dignidade às suas vítimas. Assim como minha próxima cliente, Aurora Furtado. A voz dos estudantes é muito mais alta do que imagino. Foi o que eu sempre acreditei e que eu sempre defendi. Mesmo quando eu tive que me ver escondida e quando eu perdi quem eu amei. Os livros são as nossas maiores armas. Mas na situação que eu estava, eu não poderia me defender. Eu tentei me esconder, mas eles me levaram, me capturaram e me acusaram de crimes que eu não cometi. O governo quer acabar com a educação, porque a educação pode acabar com o governo. Isso eu aprendi de perto. Eles fingiram um cenário só para justificar o que eles fizeram. Eu ao menos me contento que tudo que nós passamos e o que nós lutamos pelos alunos do futuro vai ser reconhecido. os militares, ao levarem Aurora, a submeteram a diversos tipos de tortura. Uma delas foi a chamada Coroa de Cristo, um dos métodos mais cruéis e dolorosos, que aperta o crânio gradativamente e foi a principal causa de sua morte. Entretanto, ainda assim os militares forjaram a sua morte, a baleando 29 vezes e jogando seu corpo sem vida num cenário de tiroteio. O horror, senhoras e senhores, ao ver como ficou o corpo da jovem estudante, nem mesmo as mais belas rosas poderiam encobrir. Senhoras e senhores, essas são histórias de se condenar à morte? Não são histórias de verdadeiras heroínas? Mulheres fortes que lutaram pelo nosso país? Mas por que seus nomes são apagados? Quantos aqui já tinham ouvido falar sobre suas vidas? Eu vos digo, elas não foram as únicas. Dia 1º de abril, completou 60 anos desde o golpe militar. E a quantidade de pessoas prejudicadas ainda não é certa. Foram mais de 500 militantes mortos, mais de 50 mil pessoas presas só no começo da ditadura e milhares de prisões políticas não registradas. Senhoras e senhores do júri, olhem bem para as minhas clientes. Antes de sua sentença contra elas, eu gostaria de pedir apenas para que vocês se lembrem delas. Se lembrem desse momento. Se lembrem da nossa história. Porque o passado, quando esquecido, se repete.